Fala investidor, tudo bem com você? Vamos lá? Agora a gente vai começar o vídeo sobre tributação dos produtos de investimentos emitidos pelo governo. Vamos para a tela. Como funciona a tributação dos títulos públicos? Então, todos os títulos públicos federais, tanto que eu falei no último vídeo, Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA+, Renda+, Educa+, seguem as mesmas regras de tributação, mas com poucas exceções operacionais. E aqui hoje eu vou explicar isso para vocês. Então vamos lá, pessoal. A tributação desses produtos, elas acontecem em três frentes. Então a primeira frente é o imposto de renda, o famoso IR. A segunda seria come-cotas, mas isso quando aplicável. E a terceira, o IOF. Ele só ocorre em situações específicas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro o imposto de renda, Qual que é a regra principal? Como que o imposto de renda ele é cobrado? Então o imposto de renda ele incide somente sobre o rendimento. Então suponhamos que você aplicou lá R$1.000 e no final do período você teve R$100 de rendimento, R$1.100. O imposto de renda ele só vai incidir sobre esses R$100 que é o valor que rendeu e não sobre o valor inicial que você aplicou, tá bom? Então exatamente o que eu coloquei aqui, não incide sobre o valor investido e é retido na fonte. O que isso quer dizer, André? Que quando você sai lá do produto, o valor que você vai receber ao final, ele já é descontado o imposto de renda. Diferentemente lá da parte de renda variável, você não vai precisar fazer o pagamento via DARF, emissão de DARF. Tudo isso já acontece automaticamente a hora que você sai do investimento e recebe o dinheiro final. Um exemplo simples, eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Então, se você investe R$10.000, resgata 11.200, qual que foi o seu lucro? Um lucro de 1.200. O IR vai incidir apenas sobre esses 1.200. E como que ele vai incidir? Ele vai incidir através da tabela regressiva do IR. Mesma coisa lá dos produtos de banco, pessoal. Então, quanto mais tempo você fica investido, menos imposto você paga. E aí eu coloquei aqui para vocês os prazos para vocês entenderem. Então, até 180 dias, um produto de até 180 dias que você ficar lá investido, digamos parado, você vai pagar 22,5%. De 181 dias a 360 dias, você vai pagar 20%. 361 a 720 dias, 17,5%. E acima de 720 dias ou 2 anos, você vai pagar 15%. Então, quanto maior o tempo que você ficar, menos imposto você vai pagar. Qual que é a regra de ouro? Títulos públicos premiam o longo prazo. Por quê? Porque quanto mais tempo você ficar, mais você vai receber e menos você vai pagar de imposto. Agora, pessoal, quando o IR é cobrado? O imposto ele é cobrado exatamente no resgate antecipado ou no vencimento do título. Lembra que eu falei? Esses produtos eles podem ser vendidos no mercado secundário. Então, caso isso aconteça, que é o caso do resgate antecipado, você vai ser ali cobrado o imposto de renda, ou se você arrastar até o vencimento, também vai ser cobrado. E no pagamento de cupom. O que é o pagamento de cupom? É os juros semestrais lá que você recebe em alguns dos produtos. Então, quando você receber esses juros, ele já vai automaticamente ser debitado o valor do imposto de renda. Alguns títulos pagam essa renda periódica, que é os juros semestrais. Então, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, o famoso NTNF, que eu expliquei nos vídeos anteriores. O que muita gente erra, esse dinheiro cai limpo na conta. Não, ele não cai, ele tem justamente a incisão do imposto. E cada pagamento sofre retenção de IR na fonte, conforme o tempo desde a compra daquele título. Então é isso que eu falei, pessoal. A cada pagamento que você tiver dos juros semestrais, vai ser retido o valor lá do imposto de renda direto do lucro, que é justamente os juros que você está recebendo. Agora, pessoal, falando um pouquinho aqui sobre o come-cotas, se existe ou não, isso é um ponto importante. Então, os títulos públicos, eles não têm come-cotas. Come-cotas existem apenas em fundos de investimento. Então, não se aplica ao Tesouro Direto e aos produtos que você adquire lá no Tesouro Direto. E isso é uma grande vantagem dos títulos públicos. Agora, pessoal, além do IR, do come-cotas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o IOF. O que é o IOF, Ele só acontece em resgates muito rápidos. Isso porque existe uma regrinha do IOF que ele só é incidido até o 30º dia.
Então, digamos que você aplicou hoje, ele vai sendo reduzido 3% ao dia. Então, se você resgatar no primeiro dia que você aplicou todo o rendimento, né, que na verdade você praticamente nem teve, ele vai ser comido 100%. E isso vai reduzindo 3% a cada dia. Então, no segundo dia, ele come 97%, depois 94%, depois 91% e assim por diante até o 30º dia, que é quando o IOF chega a zero. Então, a gente fala que quando você investe nesses produtos, no mínimo o prazo que você tem que segurar é de 1 mês. Para quê? Para que o IOF chegue a zero e não seja debitado nada do valor do seu rendimento. Então eu coloquei aqui para vocês, apenas se o resgate ocorrer antes de 30 dias, a alíquota é regressiva, exatamente o que eu falei, ela diminui de 3 em 3% ao dia e ela zera no 30º dia de investimento. Então, na prática aqui, pessoal, quem usa o Tesouro Selic como reserva pode sofrer o IOF se sacar muito cedo, exatamente o que eu falei, antes dos 30 dias. Então, lembrando, depois dos 30 dias, IOF igual a zero. Coloquei aqui para vocês, em negrito. Então, fiquem muito ligados em relação a isso. Então, eu já falei do IR, já falei do Come Cotas, né, que não tem, e falei do IOF. Então, agora a gente vai falar de uma quinta taxinha aqui, que é a taxa da B3, que também come a sua rentabilidade. Então, além do imposto, existe um custo chamado taxa de custódia, que é de 0,2% ao ano. Com cobrança semestral, incide sobre o valor total investido. Isso, pessoal, isso não é um imposto, mas reduz o seu rendimento líquido. Isso é uma taxa da B3. Agora, algumas corretoras não cobram a taxa adicional, em compensação, a taxa da B3 ela é obrigatória. Então, isso a gente tem que pagar e não tem como fugir. Agora, pessoal, falar um pouquinho aqui para vocês sobre a tributação específica por tipo de título. Então, o Tesouro Selic, ele incide IR regressivo, exatamente como a tabela. O IOF, se resgatar antes só dos 30 dias, e ele é ideal para curto prazo, mas o imposto pesa se girar demais, que é exatamente o que eu falei do mercado secundário. Tesouro pré-fixado, IR regressivo, exatamente conforme a tabela e exatamente igual ao Tesouro Selic. Atenção à marcação a mercado, e se vender antes do vencimento, o IR incide sobre o ganho. Agora, pessoal, falando um pouquinho aqui sobre o Tesouro IPCA+, o IR incide sobre a inflação mais os juros reais, e você não escapa do IR sobre a inflação, ponto que muita gente ignora. Então, se atentem a isso e olhem isso com bastante calma. Agora, pessoal, o Tesouro Renda Mais e o Educa Mais, né? Durante a fase de acumulação, o IR regressivo normal, assim como os demais, e durante a fase de recebimento, cada parcela sofre IR sobre o rendimento embutido. E um terceiro ponto importante é que não existe isenção por renda mensal. Então, dê uma olhada nisso e fiquem ligados. Agora, pessoal, na declaração do imposto de renda de vocês, mesmo com o IR retido na fonte, você precisa declarar. Não quer dizer que você vai ser cobrado mais de novo, mas sim você precisa mostrar isso para a Receita Federal. Então, como declarar? Através dos bens e direitos, né? Então, você vai colocar lá o saldo investido. Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva vão ser os rendimentos líquidos, e o informe de rendimento, a corretora fornece tudo pronto para você. É só você entrar lá no seu aplicativo, pedir lá, né, o seu informe de rendimento. 99% das vezes vai gerar um PDF para você, e esse PDF você encaminha para a sua contabilidade ou você mesmo usa na hora de fazer a declaração. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Exatamente o que eu falei. Não aumenta o imposto. É só uma obrigação declaratória que você tem que fazer com a Receita. Então não vai ser cobrado nada a mais para você fazer essa declaração. É só realmente para você mostrar para a Receita o que você estava investindo, né? Afinal, já tem a retenção lá na fonte ou nas outras formas, como eu falei. Agora, pessoal, vou colocar aqui para vocês, para a gente finalizar, os erros comuns que custam caro. Então, se liguem muito nisso. Achar que o Tesouro é isento de IR, não, ele não é. Ignorar o IOF nos primeiros 30 dias. Então, aquilo que eu falei é bem importante. Terceiro ponto, usar títulos com juros semestrais, achando que é renda líquida, não é. E girar muito o Tesouro Selic e pagar imposto alto sem receber. Por quê? Porque cada vez que você faz isso num prazo curto, lembra que é uma tabela regressiva, você vai pagar muito mais de imposto.
e isso vai sempre comendo lá uma partezinha do seu dinheiro. Então, pessoal, para finalizar aqui, um resumo prático: Tesouro sempre paga IR, então tirem isso da cabeça. Quanto mais tempo, menor o imposto, afinal é uma tabela regressiva. Não tem come cotas, que muita gente fala que tem, mas não tem. IOF só até 30 dias e os juros semestrais não são vantajosos para acumulação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Com isso a gente encerra, a nossa sériezinha sobre os títulos emitidos pelo governo. E se para vocês isso fez sentido e vai fazer mais, porque agora a gente vai para os produtos de empresas privadas, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos nessa e até o próximo vídeo.